Muito boa noite a todos aqueles que estão conectados conosco nesse momento, no mais um episódio do Podcast. É uma alegria enorme receber você aqui. Aqueles sempre eu gosto de ressaltar, os pontuais que chegam minutos antes e colocam todas as suas expectativas aí no chat, né? Que eu costumo com muito carinho chamar de Pod Lovers. A todos vocês também sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje em mais um episódio pra lá de especial. Gente, do fundo do meu coração, antes da gente começar a apresentar todo mundo aqui, eu quero te dar um recado. Aproveite. Se possível, se a pipoca não tá pronta, apronte correndo. E desfrute de tudo aquilo que nós podemos aprender e presenciado da ação do Espírito aqui por meio dessas falas que nós vamos ouvir hoje. E já sem enrolação, Pastor Abraão, seja muito bem-vindo à nossa bancada mais uma vez. Sejam todos bem-vindos também, uma alegria poder receber todo mundo nesse momento, nesse encontro especial. E hoje ainda mais com uma convidada pra lá de especial. E aí, quem é, pastor? Conta pra gente. Nossa querida irmã Edmeia Williams. Veja só, Edmeia Guedes Williams do Carmo. Meu Deus do céu. No Google, Edmeia Williams, se você precisar pesquisar, tá bom? Seja muito bem-vinda, minha irmã. Edmeia, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Graça e paz a todos vocês que estão aqui, que estão distante. O que nos separa é só uma tela. É verdade. Então, que Deus abençoe esse momento nosso, que seja frutífero para todos nós e que nosso Pai do Céu se alegre desse momento. Amém. Tudo o que nós queremos hoje é que o nosso Pai do Céu se deleite em nós. Olha só. É verdade, é verdade. Eu tive o privilégio de conhecer a irmã Edmeia Williams num dos congressos da CEPAL, já tinha ouvido falar dela. E ela é uma conferencista e uma pregadora que tem um ânimo extraordinário na exposição das Escrituras Sagradas, uma paixão pela verdade de Deus que encanta quem está perto dela e ouve. Então, participei daquele congresso da CEPAL e vi ela pregar e falei, meu Deus, que bênção, né? 79 anos. 79 anos. Eu tô descobrindo agora, eu não sabia. Verdade? 79 anos. Mas vamos lá, vamos começar conhecendo ela, né? Sim. Quem é Edmeia Williams? Edmeia Williams é uma filha de Deus. Isso é o que tem de maior na vida de cada um de nós. Eu tenho uma alegria imensa de dizer. Eu nasci numa família conturbada. Tudo diferente. Meu pai negro, da Guiana Inglesa, casado com uma mulher de Barbados. Os dois já eram cristãos. Vieram para o Brasil negros, protestantes, né? E ele nasceu na Guiana Inglesa. Ele nasceu na Guiana Inglesa, estudou na Inglaterra. A mulher casou com uma mulher de Barbados. Barbados, né? No Mar do Caribe. No Mar do Caribe. Uma caribenha. Vieram para o Brasil, tiveram 6 filhos, 4 homens, 2 moças. Os 2 protestantes anglicanos. Não tinha igreja anglicana na cidade, por onde Santarém do Pará. Então, eles faziam culto anglicano em casa, mas começaram a frequentar a igreja batista. Depois que o filho mais velho do papai tinha 21 anos, o papai caiu em adultério com uma mulher branca, portuguesa, católica, apostólica, romana, irmã do padre, filha de Maria e do apostolado de oração, aquela confusão numa cidadezinha pequena. Lógico, ninguém queria que ele fizesse isso. E nem que ela fizesse isso. Mas os 2 fizeram. E no meio desse erro, desse pecado, dessa afronta a Deus, Deus disse, Edmeia, é você que vai nessa aqui. Ai, que impressionante. Vai ser a história de Salomão, né? E Deus me botou lá naquela confusão e provou que Ele garante. Ele manda, Ele garante. Minha infância foi muito conturbada por causa disso. Mas Deus botou no meio dessa confusão um espírito cristão. A esposa do papai. Sim. A esposa do papai, ela não era crente. Ela não era evangélica, ela é filha de Deus legítima. Uau! Quando ela viu essa confusão, ela foi lá e segurou. Ela disse para minha mãe, o filho que você tem no ventre é filho do meu marido.
é irmão dos meus filhos, tem a ver comigo. Que coisa E ela entrou com impressionante. isso, ela amou a criança que nasceu, ela cuidou da minha mãe, ela se tornou amiga da mamãe. Quando eu estava com 2 anos, mamãe casou com um homem. As duas foram sempre amigas. Minha madrasta me amou ao ponto dos meus irmãos dizerem: mamãe tem 4 filhos homens, 2 mulheres e uma legítima. Eu era a legítima, eu era o xodó da minha madrasta. Então eu conheci esse amor cristão. Minha madrasta não chamava Jesus pelo nome. Ela dizia: o meu amigo, o meu Senhor. Então eu cresci nesse ambiente, mas eu era muito difícil. E porque eu tinha um lado e o outro. Mamãe obrigava a ir à missa. Eu tinha que ir à missa às 6 horas da manhã, para às 9 estar na Igreja Batista. Né? Então eu cresci ali, nesse negócio. E eu, com 9 anos de idade, então arranjaram uma vaga para mim no colégio Nossa Senhora das Mercês, aqui em Salvador. Você veio para Salvador com que idade? 9 anos de 9 idade. anos de idade. Fiquei interna até os 15. Então a senhora veio sem a sua família, é isso? Interna, sem ninguém, sozinha. Eles deram um jeito de se livrar de mim. Todo mundo continuou em Santarém do Pará. Todo mundo, sem problema, e eu vim sozinha. Eu fui a única que caí de paraquedas, saiu. Então, a vergonha da família da mamãe, que a família da mamãe sempre odiou essa situação e sempre me desprezou muito pelo fato de ser negra. Eles são racistas. Sempre foram e continuam racistas. Eles não conseguem vencer essa dificuldade. Não é? Mas dos meus irmãos, o mais difícil mesmo foi o mais velho. Ele já morreu. E eu era trabalhosa. Eu, uma criança muito trabalhosa. Já era hiperativa? Hiperativa, hiper tudo. Eu procurava... porque quando nasce uma criança nessa situação, meu pai era um homem que tinha uma visibilidade muito grande em Santarém, as pessoas respeitavam o papai, mas a mim elas diziam o que queriam. Então eu ouvia que eu era filha do diabo, que eu era o diabo que era negro, que tinha cabelo duro, que eu não tinha família, que eu... Essas coisas diziam para mim. E eu reagia. Eu reagia com um comportamento logicamente deformado, mas, por outro lado, veio uma doença maior, chamada orgulho. Eu tinha orgulho de aprender tudo com facilidade. Então, eu sempre fui a primeiríssima aluna da sala, mesmo aqui nas Mercês. Eu passei em primeiro lugar para a Universidade Católica, quando eu fiz o primeiro vestibular. E eu era muito jovem. Para qual curso? Eu fiz filosofia, depois pedagogia, depois psicologia. Mas eu fazia música nos seminários livres de música da universidade. Né? E depois eu fui dar aula na Casa de Itália. Entende? Então, eu tinha uma facilidade com música. Qualquer instrumento que botava na minha mão, eu tocava. Um dia fizeram um piano de garrafa, depois de 3 minutos eu estava tocando. Uma facilidade muito grande para a aquisição de conhecimento. Isso foi um dom que Deus me deu. Eu aproveitei isso, o dom que Deus me deu, para servir o diabo. Porque eu comecei a me sentir melhor do que todo mundo e a humilhar todo mundo, porque não aprendia com a mesma facilidade minha. Entende? Isso me tornou uma criança insuportável, uma pessoa que ninguém queria por perto. E eu fui crescendo assim. Isso me ajudou a galgar os melhores lugares. E eu fui crescendo desse jeito. Até o dia em que eu, que era crente, eu era crente. Eu sou crente. Eu não bebo, eu não fumo, eu não namoro, eu não vou à boate, eu não canto música do mundo. Porque na minha família era assim. Não canta música do mundo, não usa maiô. Não tem nada disso. Por quê? Porque eu sou crente. Mas eu já estava morando no Iraque, eu casei aqui na Bahia, em Salvador. Eu conheci um engenheiro da Petrobras, que trabalhava no campo, no Dissul, em Candeias. E nós casamos 5 meses e meio. Namoramos, noivamos, casamos. E a Petrobras foi começar a perfurar petróleo no Iraque. Precisava de engenheiros experientes. E ele foi convidado e foi
tinha que levar a família. E então, lá, numa situação bem difícil, porque ele era gerente de apoio da Petrobras Internacional, que é manutenção, transporte e material. Ele, ali naquela solidão, porque eu não tinha, sempre fui viciada em leitura. Ali não chegava livro para ler. O meu piano ficou na fronteira do Kuwait para Basra, no Iraque. Eu morei em Basra, antiga Caldeia, em Ur dos caldeus. A terra de Abraão. Terra de Abraão. Olha aí. E eu ali tive, naquela solidão, meus filhos iam para a escola de manhã, só voltavam de tardinha. Meu marido ia para Xérica, né, que é a companhia, e eu ficava em casa. Não tinha ninguém para me ajudar, porque lá, uma abaia para ajudar você a limpar a casa, você paga 25 dinares. 25 dinares lá eram quase $100 por hora. Era muito caro. $100 por hora. É porque é o petrodólar, é o dinar. Então, faxineira lá era milionária. Não, mas não, porque o custo só de que vida eles é alto. ganham e eles gastam em O dinar. custo de vida é alto. O custo de vida. Então, né? não compensa. Então, tinha uma menina que passava na minha porta. Eu sempre gostei de criança. Sempre fui apaixonada por criança. E talvez porque a criança me aceitasse como eu era, né? Então, não fizesse diferença. Então, passava uma menina, o nome dela era Suheila Zurraine. E ela era beduína. E quando começa o verão, começa o derretimento da neve das montanhas do Ararat. Então, o deserto fica coberto de água. As populações estão ali no deserto de Abadã e vêm para as cidades. O governo tinha mandado fazer quarteirões só de tamareiras, porque o Iraque é o maior produtor de tâmaras do mundo. E então, os beduínos vêm e armam suas tendas ali. E ficam por ali. Quando começa, então, aquela água, ela tira do solo o sal do tempo do dilúvio. O sal aflora. E aí, quando seca aquilo, os beduínos voltam para o deserto e vão colher o sal. E vão viver da colheita do sal. Não é? Então, perto da minha casa, havia um desses parques de tamareira. E essa menina tinha 9 anos de idade. Ela passava na frente da minha casa com o rebanho dela para levar para pastar no cemitério muçulmano, que estava lá perto. Era o único rebanho que passava na minha frente. Eu estava começando a estudar árabe. E eu queria gastar o meu árabe. Né? Então, eu começava... Ela passava bem cedinho. E eu começava a falar com ela. E ela só dizia para mim, "Dibi flus". Ela queria dinheiro. Mas eu comecei a dar para ela... Sabe uma garrafinha de Sanquique? Sanquique é um suco de laranja concentrado, tipo o nosso manguari. Manguari. É bom botar um pouco de Sanquique, sacudir com um pouco de água, não tem açúcar, e todo mundo gosta. E eu fazia um rubs, que é um pão assim compridinho, e botava dentro alface, tomate, pepino, que é o que eles gostam, às vezes um iogurte de carneiro, né? E eu ficava lá, aí eu dava para ela, ela pegava e ia embora. Na volta, lá para as 3 horas da tarde, ela deixava a garrafinha no portão, não é? E com isso, todos os dias eu dava para ela esse lanche. Nós fomos desenvolvendo uma amizade. Ela passou a confiar em mim, porque o governo proibia o povo local de ter relacionamento com estrangeiros, para não adquirir os maus hábitos, não é? E nós fomos. Isso foi acontecendo. A Suheila já era minha amiga. Eu já perguntava para ela as coisas, ela respondia, não é? Sempre escondendo o rosto, porque ela usava aquela baia, que é aquele manto preto assim, que cobre tudo. E ela segurava aqui.
Um dia, já no mês final de julho para agosto, eu estava em cima, no terceiro andar, porque pelo fato do meu marido ser um gerente, nós tínhamos uma casa muito grande. Então, no terceiro andar, bem, ninguém ocupava. Mas acontece que entra muita poeira. Então, de vez em quando, eu tinha que ir lá para limpar a poeira. Nesse dia, eram mais ou menos umas 11 para meio-dia. Devia ser umas 11h30. Eu ouvi, eu estava lá em cima no terceiro andar, e eu ouvi um barulho de rebanho, que eu olhei, era a Surreila. Ela estava voltando com o rebanho. No meu coração veio, pronto, a Surreila está voltando, porque a família vai sair daqui de perto. E a família saindo daqui de perto, nunca mais vou ver a Surreila. Eu não sei para onde eles vão. Será que já vão voltando para o deserto? Estava na hora de secar a neve, de secar o deserto. Aí aquilo me deu uma dor no coração, porque eu ia perder a minha amiga. A única que tinha A lá por única perto. que tinha. Aí eu gritei, Surreila! Ela parou. E quando a pastora para, o rebanho para. Aí eu desci com tudo e fui lá com ela. Ela estava com a cabeça baixa. Ela tinha aqui embaixo um embrulho, ela estava toda encurvada, que ela tinha um embrulho aqui embaixo da a baia dela, desse manto. E eu dizia, o que é? O que foi que aconteceu? Por que você está voltando agora? O que foi que aconteceu? Mas ela não me respondia. Eu insisti. Aí ela levantou assim e me mostrou. Ela tinha um cordeirinho aqui. Ele estava agachado nela, assim, parecendo como esse povo que carrega a criança do lado. É assim que estava. E ela estava toda encurvadinha. Aí ela pegou a pata do bichinho e fez assim. Quando ela botou para mim, eu vi que tinha umas taliscas e estava tudo enrolado com papiro, que tem muito papiro ali. O mato é papiro. E quando ela pegou, ele deu um berro. Então eu vi que estava quebrada. E quando ele deu aquele berro, essa menina levantou o rosto para aquele sol escaldante. O rosto se contorceu, ela deu um gemido de dor. E ela olhou para cima, as lágrimas desciam como se fosse cachoeira. Naquela hora, eu ouvi. Eu tenho certeza que foi Jesus que falou comigo. Eu sou o teu pastor. Eu estou sofrendo a tua perna quebrada. Me deixa cuidar de ti. Eu tinha ido para o Iraque. Eu não levei uma Bíblia. Eu não levei um cantor cristão. Não queria saber. Eu estava bem, eu era uma pessoa intelectual. Pastor comigo não tinha jeito. Eu não admitia. Eu era o máximo. Né? Era o máximo, era inteligente, era uma mulher formada. Uma maravilha. Entende? Uau. O engano. Eu entrei em casa. Eu sei que eu deixei Surreila ali, no outro dia ela veio. Eu sei que eu entrei em casa. Depois de muitos anos, eu me lembro que eu botei o joelho no chão, no meio da sala. Eu disse, eu sei quem é o senhor. Se o senhor me levar para o Brasil, eu vou lhe servir para o resto da minha vida. Fiz a barganha. Eu era tão nojenta que eu ainda fiz uma barganha com Deus. E quando foi no dia 22 de setembro, começou a guerra Irã-Iraque. Terceiro para o quarto dia, nós conseguimos fugir para o Kuwait. De lá para o Brasil. A minha primeira aquisição foi uma Bíblia. E eu fui para a igreja que eu conhecia melhor para mim, que era anglicana. Não é? E peguei uma Bíblia em inglês e foi com meus filhos que meu marido ficou no Iraque. Ele foi um dos gerentes que teria que ficar para vir depois. E eu comecei a ir. E eu me apresentei ao pastor.
Olha, esse pastor veio diretamente do céu, de Deus, para mim. Ele era muito brabo. E eu precisava de um pastor brabo. Porque Deus não nos dá o pastor que nós queremos. E graças a Deus não nos dá o pastor que merecemos. Ele dá o pastor que precisamos. E meu pastor era brabo e eu precisava de alguém assim. Um inglês, John Saunders, ele ainda está vivo. Uau! Na Inglaterra. John Saunders. Ele na casa dele, eu ajoelhei, confessei Jesus. E ali começou a minha vida. Eu fui conhecer o pastor do Salmo, porque eu só conhecia o Salmo do pastor. Foi aí que começou e lógico, eu nasci de novo. Aí veio a fome. E tudo aquilo que eu gostava de ler, tudo aquilo que eu gostava de aprender se voltou para a Bíblia. E a Bíblia passou a ser o centro da minha vida. Passou a ser o centro da minha vida. Ali foi a minha verdadeira conversão. Antes eu era crente. Então, que idade você tinha mais ou menos nesse Eu período? estava com 32 anos. Já tinha feito filosofia? Filosofia, pedagogia, psicologia e música. Já tinha feito os 4 Já. Com 32 anos. 32 anos. Mas fez, então, uma parte disso lá no Iraque? Não, lá no Iraque eu fiz o curso, eu fiz antes, pastor, eu fazia uma universidade junto com a outra. Conseguiu fazer tudo junto, Eu consegui, simultâneo? muito quase uma Quando coisa ela foi depois pro do outro. Iraque, ela estava formada em tudo. Já tinha 4 formações. Já estava casada. Pastor, lá no Iraque, eu fiz o curso de História do Fértil Crescente. Uma professora da Universidade Federal da Caldeia, cristã, casada com um engenheiro iraquiano. Eu caí na mão dela, na graça dela. Puxa vida. Porque eu beijei a mão dela. Mas eu só não beijei. Eu achei que estava beijando a mão. Ela disse que eu beijei o pulso. E um beijo no pulso significa cuide de mim. Eu me coloco sob a sua tutela. Uau. Sob a sua A responsabilidade. senhora não sabia disso? Eu não sabia. Porque Mas eu Deus sou sabia. brasileira. E pra gente, a gente ensina a criança até a jogar beijo, cai onde sair. Cai. Lá, o beijo é uma linguagem. Beijar na cabeça, eu amo e respeito os seus pensamentos. Beijar no pulso, eu me coloco sob a sua liderança. Você manda e eu obedeço. O seu punho está sobre mim. E assim vai. Por isso que muitas vezes as pessoas leem cantares e não entendem quando aquela mulher diz: beija-me com os beijos da tua boca. Eles acham que é beijo de língua. Não é. Beijo da boca significa: se você está aqui e eu estou aqui, você me beija com os beijos de sua boca, significa que eu sou o centro da sua atenção. Porque quando você me beija com o beijo da sua boca, seus olhos estão nos meus olhos, sua mente está na minha mente, seu coração com o meu coração, eu sou o centro da sua vida. Então, na realidade, aquela moça está dizendo para o rei, que é Jesus: eu quero ser o centro da sua atenção, quero lhe pertencer, quero toda a sua atenção voltada para mim. Leva-me a apostia, apressemos-nos. Ela se rende ali. Que coisa. Entende? Então, eu fiz isso. Essa mulher cuidou de mim. Ela me levou para conhecer a Torre de Babel, os jardins da Babilônia, o Zigurá de Ur, o jardim onde é cientificamente comprovado que é o Jardim do Éden, lá em Ur, onde tem a junção do Tigre com o Eufrates. Tudo isso eu fui conhecer in loco, porque ela me levou. Ela me ensinou. Eu conheço essa história aí da Mesopotâmia toda, pedacinho por pedacinho, porque estudei lá, aprendi lá. E isso foi muito bom. Deus estava me preparando para pregar o Antigo Testamento. Agora, isso é incrível, porque sua base, quando a senhora fala sobre textos do Antigo Testamento, realmente a gente percebe que existe uma base muito sólida por trás. Porque eu estudei lá. Estudou lá. Lá. Nesse retorno para o Brasil, quando chegou aqui no Brasil, porque eu fico olhando assim, eu penso,
uma pessoa que é negra, uma família, de certa forma, disfuncional, porque... Porque é disfuncional. Nasceu naquela condição. No norte do Brasil, se sentindo rejeitada pela família, E sendo discriminada. rejeitada mesmo. Foi fortemente influenciada. Fez 4 universidades simultâneas, mudou-se para o Iraque. E esse retorno para o Brasil, conseguiu sentir um choque reverso? Ficou quantos anos no Iraque? Nós ficamos 3 anos e meio. E depois retornou para o Brasil. Retornei para o Brasil. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor, pastor. Eu tive uma excelente formação educacional. Eu estudei 7 anos interna no Colégio Nossa Senhora das Mercês. Eu não gosto que falem, que critiquem colégio de freira. Sim. Porque ali eu recebi o melhor. Aquelas freiras não me deram o que elas não tinham. E eu dei trabalho para elas. Elas foram excelentes, as professoras das Mercês, não sei como está a Mercês, excelentes. Eu estudei, eu aprendi. Eu tive a melhor formação ali. O padre, naquela época, era o padre Edmundo Juszkiewicz, era um pai para nós. Ali, elas que me botaram para ir. Umas férias, mês de julho, a madre me chamou, que era organista, Madre Beatriz. Ela me chamou e disse, olha, eu vou viajar para Roma para fazer a 3ª aprovação, o colégio não tem organista. Você toca piano, você vai passar esse mês de férias na Soledade, que é ali no corredor da Lapinha, é o colégio também das Ursulinas. Tinha 3 colégios de Ursulinas na Bahia. Piedade, em Ilhéus, Mercês, na Avenida 7, Soledade, ali na Lapinha, Sim. né? Na Liberdade, indo corredor da Lapinha. Isso. E eu fui para lá. Pastor, eu acordava de manhã, missa, café da manhã, sentava com Mère Marie Alexis, uma freira francesa idosíssima. Falava poucas palavras em português. Ela sentava comigo no órgão e ela me ensinava até 10h30, 11 horas da manhã. Ela descia, eu continuava. Vinha almoçar, 1h30 voltava para o órgão. Quando era 6 horas, eu estava na igreja junto com ela para começar a tocar as bênçãos. Em um mês, esta mulher me ensinou canto gregoriano. Ela me ensinou, porque o meu francês era fluente. Quantas línguas a senhora fala hoje? Inglês, francês, italiano, um pouco de árabe e português. O meu árabe é nós vai, nós vem. 5 línguas. O meu árabe é nós vai, nós vem. Mas não passa fome, né? Não passo fome e falo direitinho, principalmente os números. Só não sei ler nem escrever. Né? Então, essa freira me ensinou. Pastor, eu tocava todas as missas de todas e sei de cor os cantos no gregoriano. Então, porque eu passei a ser organista da igreja, o padre Edmundo Juszkiewicz, que era o capelão das Mercês, ele era o capelão também do Exército. Mas ele era o que celebrava a missa domingo de manhã nos Aflitos, né? Ali. Sabe onde é os Aflitos? Sim. Então, pois é. Aí ele me levava com ele para tocar missa nos Aflitos. Eu saía tocando missa. Eu não me arrependo disso. Eu aprendi muito. Eles me ajudaram muito. Eles foram muito bons comigo. Não apenas as freiras, mas também o padre Edmundo. Eu tenho uma gratidão muito grande por isso. Por isso que eu não gosto que fale mal. Claro, ninguém fale mal. De freira nem de padre. Né? Não tem dúvida. Eu sei. E graças a Deus eu não encontro muitas pessoas falando, mas se falar, fala não. Eu tenho gratidão. E nessa formação, foi uma oportunidade de formação, então a senhora passa esses anos aqui, faz as 4 universidades, casa-se, vai para o Iraque, passa esse período lá, retorna. Quando retorna, como é a sua vida? Vem morar na Bahia ou foi para outro estado do Brasil? Não, eu vim para o Rio de Janeiro. Já voltou direto para o Rio? Aí foi a minha dor. Meu marido era carioca. Ok. Eu deixei tudo pronto para voltar para a Bahia, porque a Bahia sempre foi o meu sonho, continua sendo. Continua sendo.
Dá tempo de mudar para Salvador ainda, viu? E Deus não tem deixado. Mas Mas se ele deixar, tem igreja pra tu congregar aqui também, viu? não preocupa, não. Viu? Se Não ele aceita mandar, outra. eu já tô por aqui. Sim, aí chegou no Rio, começou a se adaptar. Aí comecei, fui para a igreja, aí já fui me adaptando à sede, pastor, a fome da palavra, a fome, a fome, a fome. Um dia, o pastor... Aí começou aquela história, aquele drama, eu sou anglicana, igreja tradicional, daquele jeito. E aí eu comecei a ouvir o povo falar num tal de... orar em língua, nunca tinha ouvido falar nisso. Expulsar demônio, nunca tinha ouvido falar nisso. Tá lá na Bíblia, eu comecei a ver, mas como é que é? Aí eu comecei a dar minhas fugidas. Aí eu ia para o pastor, pois ele pegou, escuta aqui, ó. Você está aqui. Eu sou o seu pastor. Se você sai por aí bebendo água suja, você quer ficar lá, você sai. Vai embora, não me volte mais. O pastor bravo que a senhora É o meu precisava. pastor que eu precisava. Sabe o que eu fiz? Eu fui embora. No outro dia eu estava lá. Graças a Deus. Eu dou graças a Deus até hoje que eu voltei. Ele olhou para minha cara. Eu disse para ele, eu estou aqui. Eu não vou sair, não. O senhor mandou, mas eu não vou sair. Ele disse, não. Se você quiser ficar aqui, para eu ser o seu pastor, você vai ficar. Agora você não vai em canto nenhum sem me avisar. Você não vai em canto nenhum. O que é que você quer saber? Eu disse, pastor, é esse negócio aqui. Eu vi, pastor. Pastor estava chorando dentro da igreja, chorando. Porque eu dizia assim para Deus, por que o senhor demorou tanto para me chamar? Porque o senhor deixou que eu andasse tanto perdida por aí, eu não orava, eu não fazia nada. Porque o senhor deixou que eu completasse 32 anos, eu não entendia isso. Aí, do outro lado, veio uma mulher, na igreja de Nova Vida da General Polidoro. Disse, olha, minha irmã, eu não sei o que é. Essa era uma oração minha com Deus. Mas Deus está mandando lhe dizer que não se preocupe com o tempo passado, porque Ele vai restaurar tudo que o gafanhoto comeu para você. Eu disse, como? Então, é uma ligação direta? Eu orei, Deus botou no coração dela. Eu fiquei impressionada. O pastor sentou, ele passou a manhã comigo e me deu um livro para eu ler, O Espírito Santo e Eu. Eu acho que o autor é Bennett ou Bonnet, eu não sei. Pastor, ali eu fui compreender. Ali eu me emociono só de lembrar. Que eu comecei a entrar nesse ministério do Espírito Santo. Eu cheguei em casa, eu sentei na beira da minha cama. Eu disse, Senhor Jesus, agora eu sei, o Senhor disse, é como o Senhor disse. Eu estou neste momento, Pai querido, lhe pedindo o Espírito Santo e agradecendo. Eu nunca mais vou lhe pedir, porque eu sei que é o que o Senhor quer dar. Então, se eu peço na terra aquilo que o Senhor quer dar do céu, eu ligo na terra, o Senhor liga no céu, eu lhe agradeço pelo Espírito Santo. Nunca mais pedi. Domingo, cheguei na igreja, eu fazia parte do coral. O pastor estava pregando. E quando ele estava pregando aquele texto em que Jesus chega na casa de Simão, não é? Simão fariseu. Sim. E aí Simão faz aquela pergunta para testar Jesus, ver se era profeta. E Jesus disse, Simão, vês essa mulher, porque é a mulher pecadora que chegou. Quando o pastor fez, vês essa mulher, ele apontou, ele não se lembra disso. Ele apontou para o coral, para mim. Lógico que não foi só para mim, porque Claro. o coral... Mas na sua percepção foi Então, direto. pra mim. Vês esta mulher? Ali eu fiquei, parece que houve um clarão, a igreja pegou fogo, para mim era meu coração. Pastor, desse dia em diante, eu tenho certeza que eu não pude mais ficar em casa. Eu pregava na escada do prédio para as empregadas. Pastor, eu fui pregar no presídio.
Aonde tinha lugar que me chamasse, eu ia. Eu não podia era ficar sem pregar. Acendeu um fogo dentro de mim, explodiu alguma coisa. Eu sou completamente fascinada pela palavra de Deus, pela pregação. Tire de mim o que quiser. Mas não tire a oportunidade. Mas não tire a oportunidade de pregar. E Por o isso seu que eu- esposo, nessa época, ele acompanhava nisso? Foi Isso ficando não criou pior. um conflito, não? Foi ficando pior. Porque seu esposo não era cristão? Ele é... Ele dizia que era, mas deixa eu lhe dizer. As coisas, quando eu começam errado. Eu comecei a namorar com ele, eu queria saber se Deus queria, se Deus não queria. Gostei dele, ele gostou de mim, vamos casar. Eu queria um homem negro, que gostasse de música, que falasse outras línguas, que fosse formado, tivesse condição de vida, bom, papapá. Ele tinha tudo, que fosse bonito. Ele era lindo. Pronto. Aí eu fui casar. Só que na hora de casar, o padre só fazia casamento, tinha que ser na igreja católica, porque nenhum pastor ia me casar. Como que ia casar assim? Eu não queria saber. Aí, sabe o que eu fiz? Ele disse, não, quero casar na igreja católica, que eu sou católico. Ele disse, ele foi sincero. Eu não era nada, por isso que eu estou dizendo. Eu era crente, mas eu não era nascida. Eu não era discípula de Jesus Cristo. Eu era uma evangélica. Eu não era discípula de Jesus Cristo. Jesus Cristo mandou fazer discípulos. Você pode passar a vida toda com um linguajar evangélico, dizendo aleluia, cantando corinho, sem ter nascido de novo. Eu prego muito sobre isso. Abre os olhos para não ficar no engano. Fica igual aquele aleijado da porta do templo chamada Formosa. Capítulo 3 de Atos, que ficou a vida toda ali na porta, sabia tudo lá de dentro, conhecia as orações, conhecia todo mundo, mas não entrava. Estava quase dentro, totalmente fora. Era assim que eu vivia. Fomos lá. O padre, para fazer o casamento, precisava de ter certidão de batismo de crisma. Eu não tinha. Eu não tinha. E aí? E aí, chamei uma amiga minha que tinha dificuldade para entrar na universidade, não conseguia passar no vestibular. Eu disse para ela, a gente faz uma troca. Eu faço vestibular com o seu nome. Você batiza e crisma com o meu. Ah, certinho. Toda desenrolada. No mau Império sentido. das Trevas. Mas é bem isso mesmo, é na porta chamada Formosa ali. é. Né? Império das Trevas. Deu certo. Eu fiz o vestibular para ela, ela passou, já até se aposentou. E eu casei com o batismo e a crisma dela. Quer dizer, Você pensa. tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. E o pobre do padre, coitado. Na boa fé. Então, só que o meu marido, com o tempo, ele gostava de ir na igreja anglicana. Ele ia. Lá ele gostava, ele encontrava os engenheiros das grandes estatais. Lá, né? Ingleses, americanos, canadenses, irlandeses. Era um ambiente dele, a igreja anglicana. Christchurch, até hoje, lá no Rio de Janeiro. Mas ele não queria saber de eu indo à igreja durante a semana. Ele não queria saber nada dessas coisas. Então foi ficando pior, porque eu acordava de madrugada para orar, eu não tinha muita sabedoria. Com o tempo é que eu fui, eu queria ir à igreja toda terça-feira. Meu pastor disse, seu marido quer? Não, então você vai ficar em casa. Você não vai fazer nada escondido dele. Mas como? Se eu não fizer escondido, eu não venho na igreja, então fique em casa. E quando ele chegar em casa, você vai servir para ele o uísque que ele gosta. Com o maior sorriso. Ele tem que ter a melhor esposa. Você tem que ser a melhor esposa, porque você é filha de Deus, e filho de Deus tem que ser excelente. Então você vai ser esposa excelente para ele ver que vale a pena ter uma esposa filha de Deus. Construiu casa em Búzios. Isso não é ensinado mais hoje. Infelizmente, os pastores fraquejaram nesse quesito aí, de olhar e dizer assim, essa radicalização traz à tona uma verdade mais profunda que está escondida por trás dos interesses pessoais. Pois é, mas o meu pastor, por isso que eu estou dizendo, eu precisava de um pastor. Bravo. Eu precisava de um Corajoso. pastor. Olha, quando Jesus Cristo olha para o povo, você sente o choro no coração deles. Parece rebanho sem pastor.
não é? Eu precisava de um pastor daquele. Esse pastor, ele vai, aonde eu vou, ele vai na minha sandália, porque ele trouxe a formação verdadeira da palavra. E houve a explosão do Espírito Santo em mim com a palavra e o Espírito. Então, nunca, são mais de 40 anos pregando. Eu tenho uma agenda, pastor, que se eu não controlar, eu prego todos os dias de manhã, de tarde e de noite. Sim. De tanto chamado. Dentro e fora do país. Dentro e fora do país. Pastor, um mês de novembro, eu fui na Europa, Ásia, África, América do Norte e América do Sul. Num mês, novembro. Voando. Eu digo para o senhor, aliás, para todos que estão me ouvindo, quando nós nos rendemos, é porque Deus já preparou tudo antes. Eu não tenho doença, pastor. Eu nunca adoeci. Eu tive Covid 2 vezes, só soube porque eu fui obrigado a fazer exame. Mas será que alguém de fora não diria assim, então é por isso que ela tem tanto ânimo, porque ela não fica doente? Ou seria o contrário, você não fica doente porque tem um propósito? Eu acho que é o propósito de Deus em mim. Também tem uma coisa, se vier uma gripe, eu deixo de ir pregar porque eu estou gripado? Eu não. Deu uma febre, eu deixo de ir pregar? Não. Tomo remédio e vou. Não tem coisa. Vou viajar, eu chego para o avião 2, 3 horas antes. Eu não vou em cima da hora, não faço nada em cima da hora. Eu faço a minha vida, porque eu me lembro de uma frase de Paulo, que ele diz para os Tessalonicenses: 2 vezes quis ir estar convosco, mas o diabo me barrou o caminho. O diabo barrou o caminho. Se o diabo barrava o caminho de Paulo, não vai querer barrar o nosso. Tá brincando. Paulinho de Tarso. Naquele ministério. Com a moral toda que foi tinha. barrado. Ele tinha dificuldade com transportes naquela época, mas hoje eu não tenho. Entro no avião. Nunca eu perguntei: quantos membros tem sua igreja? Em que bairro fica? Em que lugar? Como é o nome do seu pastor? Eu nunca perguntei. Única coisa que eu quero saber é o pastor que está chamando? Porque convite de membro de igreja eu não aceito. Eu só aceito se o pastor quiser. Sim. Porque a Bíblia diz: tudo que passar debaixo da vara do pastor, santo será o Senhor. Está aí um ministério, pastor. Eu respeito todos, mas pastor, eu tremo. Eu tremo com o ministério pastoral. Tá aí uma pergunta. Eu vou voltar depois na história do seu marido, porque eu não sei se ele depois tomou uma decisão ou não. Ele morreu. Ele morreu sem ter tomado uma decisão? Eu acho que só se foi na última hora morrendo, porque eu estava em Singapura quando ele morreu no Brasil. Meu Deus! E fez como? Foi assim. Conseguiu ir no enterro? Não deu tempo. Meu pastor e minha filha, que fizeram o enterro, Petrobras toda foi e tudo mais, eles disseram: não volte, porque você não vai chegar para o enterro. Ele estava doente? Adoecido? Não, coração. Uau. Pastor, Deus permitiu que eu tivesse aquele marido. Ele me levou em todo canto que eu tinha que ir. Eu estudei tudo, ele nunca me deixou trabalhar. Eu vou pagar para você estudar tudo que tem que estudar. Ele pagava qualquer curso para mim, qualquer. Mas ele não queria, porque ele dizia: mulher que trabalha ganha dinheiro. E ela começa a dar ordem em casa. E em casa que mulher manda, até galo canta fino. Mulher minha vai viver com o que eu provei. Então vamos começar a mexer com umas polêmicas aqui, tá? Eita, vamos cutucar a onça com vara curta aí agora. Começa... Era a visão dele. Sim. Era a visão dele. Mas não deixou de ser seu provedor. Sempre foi. Até hoje eu como da pensão que ele deixou. Eu moro no apartamento que ele deixou. Até hoje. Ele proveu. Eu obedeci. Eu não queria, mas eu obedeci. E a obediência gera bênçãos. Então a senhora começa esse processo de pregar, mas diante da comunidade evangélica, da comunidade cristã, a senhora tinha respaldo para isso? Porque hoje a comunidade cristã diz: não, para você pregar você tem que ser pastora. Sim. A senhora virou uma pastora? Olha, pastor, eu não sou pastor, eu não vou ser nunca uma pastora.
Fala, Jesus. Não vou ser nunca uma pastora. Por que, mulher do céu? Porque eu creio que Deus tem um chamado para mim, um chamado de ensino. Então eu não vou agora ficar... Eu nem posso, pastor. Eu não tenho marido. Deus não se desmente. Deus criou o homem e depois criou a mulher para o homem suprir, cobrir, proteger, amparar. A Bíblia diz: Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. 1 Coríntios 11, né? É isso. Está escrito assim: eu prego o que está escrito. Como eu não tenho cacife, pastor, eu conheço muito da Bíblia, eu estou com 79 anos, eu já vi muita coisa, eu não tenho cacife para simplesmente aconselhar um homem que está com dificuldade no casamento. Eu não tenho. Eu sou mulher. Ele teria que ser aconselhado por um homem que sente como ele sente, que passa pelos problemas que ele passa. Eu não posso ser pastora. Eu não sou pastora. O pastor é aquele que apacenta. Jesus Cristo deixou os ministérios. Agora, tem lugar para a mulher na igreja? E tem, e sempre teve, e sempre vai ter. Mas o problema é o título. Chegou um ponto hoje, nós aprendemos gramática portuguesa, que o feminino de doutor é doutora. O feminino de, digamos, cantor é cantora. O feminino de pastor é pastora. Mas o ministério, será que a mulher do pastor tem o chamado? Porque a Bíblia, quando Deus fala sobre ministério, um momento precioso que Deus fala é com Jeremias. Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísse da madre, eu te constituí, eu te consagrei profeta. Então, Jesus Cristo vem e deixa 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, se Deus consagrou Jeremias profeta antes dele nascer, o pastor é consagrado antes de nascer, o mestre é consagrado antes de nascer, o evangelista, o ministério é um chamado que antecede o nascimento físico. Ele já está escrito. Não é? Então, pelo fato de eu casar com um apóstolo, não significa que eu sou apóstola. Pelo fato de eu casar com um médico, não significa que eu sou médica. Com certeza. Então, por que isso? Agora, as pessoas me chamam pastora, já cansei de dizer que não sou, agora eu não digo mais nada. Porque senão eu crio confusão. Porque, não, eu não sou pastora, é o quê? Eu sou irmã. O pessoal rejeita. O meu título é irmã Edmeia. Por quê? Jesus Cristo veio para nos fazer filhos de Deus. Todos nós somos irmãos. Eu fiquei impressionado com isso. Porque valoriza essa questão da irmandade em Cristo, da fraternidade. E o Espírito Santo é o Espírito da comunhão. Olha, quando se fala de pastor, eu ponho o pastor num patamar. Eu vejo assim, a Bíblia diz lá em Apocalipse 13 que adorarão a besta todos aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Então, antes da criação do mundo, tinha um Cordeiro. Então, Deus já era pastor. Antes de tudo, Deus se apresenta como pastor. Pastor. Depois você vai ver primeiro sangue derramado na terra. Primeiro mártir da terra para os céus, um pastor Abel. Foi martirizado porque agradeceu a Deus, porque valorizou a salvação. Um pastor. Depois Deus vai chamar Abraão, pastor.
E aí vem Isaac, pastor. E aí vem Jacó, pastor. E daqui a pouco vem Moisés. Davi. Moisés teve que ser pastor antes de pastorear. Eu acho lindo o estágio de Moisés, 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas que não eram dele. Para ficar 40 anos no deserto, pastoreando o rebanho que não era dele. Foi só isso. Pastor Moisés, pastor Davi. Davi era pastor, não era um guerreiro, era o pastor. E defendia as ovelhas. Exato. Com unhas e dentes. Conexão com Deus o tempo todo. E Jesus Cristo nunca se disse, eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou evangelista, mas ele disse, eu sou o bom pastor. Bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então, eu tenho... Meu Deus, como esse título pastor ficou corrompido. Então, né? eu tenho que tirar o chapéu quando eu vejo um pastor. E vou dizer, a gente anda por aí, mas é o ministério mais difícil de ser encontrado hoje. Mas eu conheço pastores. Graças a Deus eu conheço pastores. Que bênção. Então eu tenho um respeito, um carinho, uma admiração muito grande. Eu observo muito pastores. Queria aproveitar essa sua fala para perguntar, porque a senhora tem a oportunidade hoje que nós aqui não temos. Se for comparar o tanto que ela roda o mundo. Claro. A senhora tem encontrado gente fiel a Deus no pastorado? Ah, tenho. Mas tem encontrado mercenário também. Ah, os mercenários é o que mais tem. Então eu procuro focar no que é bom. Sabe, quando a gente quer encontrar podridão, a gente encontra. Mas no meio dessa confusão, a gente tem que ver o que é bom. Deus tem homens fiéis, santos, hoje, que servem de exemplo para nós. Pastores. Mas, irmã Edmeia, eu só estou provocando, tá? Estou sendo provocativo. Uma mulher poderia lhe ouvir dizer assim, mas se Deus pode usar um homem, e o homem em valor é semelhante à mulher, claro, diante de Deus são iguais, por que a mulher não poderia ser pastora? Não, acontece o seguinte, a mulher pode ser pastora, sim, mas ela precisa saber que ela é mulher. Ela precisa saber que é mulher. E para ela ser mulher, ela deve estar submissa. Ela tem que estar submissa. Quem é que está? Quem é o marido? Você pode admitir a sua pastora ser casada com um homem que nem crente é? Quanto mais discípulo de Jesus Cristo. Hipótese. Então, tem todo esse... Não, e é realmente algo estranho, porque eu já me defrontei com situações como essa, em que o marido não tem um ministério, não tem um chamado, Exato. A esposa se torna pastora. Então, a Bíblia diz que dentro de casa ela está sujeita ao marido, mas na igreja o marido está sujeito a ela. Quer dizer, ela tem uma vida isso. aqui, outra vida ali? Não existe isso. Eu sinto muito, porque eu conheço mulheres aí que têm o coração no reino, a vida no reino. Mas eu digo que a pessoa define a sua vida, seu ministério, no dia que casa. Casou errado, arrebentou. Pode ser que haja um milagre. Deus é Deus de milagres. Mas ninguém dá conta disso, não. Enquanto eu fui casada, eu não podia abrir a boca para pregar. Meu marido não admitia. Foi quando ele morreu. A notícia chegou no Regiai de Singapura, em Tanglin, mais ou menos umas 10 horas da manhã, que me chamaram lá. Que eu fui, na hora, eu caí no chão de joelhos, chorei. Senti pena dos meus filhos que estavam ficando sem o pai. Porque quantos filhos você tem? 2. Eu tinha, a menina morreu depois. Uma viúva chora primeiro a orfandade dos filhos. Ela chora primeiro isso. Isso é uma experiência que eu tenho. Só depois eu fui chorar a viuvez. Então, e ali eu fiz um voto com Deus. Senhor, conversei e disse, eu estou entregando para Ti todos os minutos de vida que eu ainda tenho. Quero Te pedir hoje, pela Tua misericórdia, pelo sangue de Jesus Cristo, nunca mais eu venha a casar. Eu não quero mais, eu tomo essa decisão hoje. Em diante. Todos os meus dias para o reino.
Eu não me arrependo, eu tenho alegria com isso, porque eu sabia o quanto era difícil. O Paulo diz lá em Coríntios, né, que aquele que é casado cuida das coisas Exato. da vida, de como agradar seu Exato. cônjuge, mas aquele que está livre, ele Eu pode tô cuidar das livre, coisas do eu estou Senhor. livre. Olha, eu posso sair daqui de Salvador e ir para Toronto. Eu só tenho que dizer pro meu filho, estou indo para lá. Eu posso ir para a Índia, estou indo para lá. E daí? A casa, eu pago o condomínio, a luz, o gás. Acabou. Eu estou livre. Eu não tenho. A mulher tem que cuidar da casa, dos filhos, do marido, das coisas deste mundo. A gente tem que ver coisas que são práticas. Uma mulher foi feita para... Um dia eu estava numa fila e tinha um homem lá pregando e falando e vociferando contra essa história de ser submissa. Eu estava quieta, até que veio uma mulher de lá, falou que eu era evangélica. A senhora também acha essa questão de submissão? Eu disse, porque está escrita na Bíblia de vocês que a mulher tem que ser submissa. Eu disse, o senhor falou certo. Está escrito na Bíblia. Se está escrito na Bíblia, é para nós, os filhos de Deus. Aqui é a família de Deus. Esse é um assunto nosso. O senhor é de fora. Não pode compreender. E não O precisa senhor nem não obedecer. se meta no assunto dessa família aqui. Que essa família de Deus não é da sua conta, não. Esse assunto aqui nós entendemos. Mas o senhor não vai compreender nunca. Esse assunto nosso, não é dos de fora. Isso é uma coisa que me preocupa, porque eu vejo os cristãos hoje querendo mudar o mundo na base do grito, da raiva, e dizendo, nós temos... São princípios morais de Deus para aqueles que amam a Deus e confiam na orientação de Deus. Não só isso, o que eu vejo também é muitos cristãos que não querem estar mal na fita com os de fora. Então, em vez de eles simplesmente justificarem a razão da sua fé, eles querem de alguma forma ensinar para aqueles que estão vendo de fora, olha, isso que você acha que a gente tem como preconceito, não é bem assim. Mas sem o Espírito Santo, ele não vai conseguir discernir. Não vai. O Não homem vai. natural não discerne as entende, coisas espirituais. É mesmo que discutir questão de dízimo com ímpio. Isso aqui é uma questão minha com meu Deus. É minha com ele, é do filho com o pai. Vocês de fora não tem nada a ver com isso. Esse assunto não é da sua conta, não. Está se metendo onde não E nem deve. o assunto e nem o seu dinheiro. Pois é. O seu dinheiro para o que você quiser. Mas vamos voltar lá. Quer dizer, Eu sou grossa. mas ela faz assim, ela morde e assopra, o pessoal estava dizendo ontem, né? Mas então, voltando à experiência, aí perdeu seu esposo, voltou para o Brasil e tinha o casal de filhos. Sim, aí eu estava louca para começar um trabalho no Morro Dona Marta, que No Rio de fica Janeiro. pertinho da minha igreja. Aí no outro dia eu estava lá na frente da favela, com uma jarra de suco, daquelas fechadas, uma caixa de sanduíche e um violão na mão. Eu não tinha como subir o Morro Dona Marta, porque era o quartel-general do Comando Vermelho. Ninguém subia nem descia, nem polícia, porque estava numa guerra lá do Cabeludo e o Zaca, lá dentro. Então ninguém subia nem descia, eu fui lá para frente. Crianças ficam brincando ali na pracinha. Aí eu comecei a cantar. Eu me lembro da primeira música. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor. Aí as crianças começaram a achar que eu era doida. Aí começaram a chegar perto, foi meio perigoso. Por que a senhora está cantando? Eu disse, porque me deu vontade de vir para a pracinha cantar. O que é essa caixa aí? Eu disse, é caixa de sanduíche. Para quê? Para quem quiser cantar comigo. Isso aqui é suco para quem quiser beber. Mas como é que a gente vai cantar? Eu disse, eu ensino. Quer tentar? Aí comecei. Cantei 3 vezes, fiz a oração e nós lanchamos. Marcamos encontro para o outro dia. E assim eu ia ir marcando. Todo dia tinha mais crianças. Mais crianças. Você morava em Copacabana e subia o morro da... Lá, ali em Botafogo, perto da minha igreja. Eu deixava o meu carro no estacionamento da igreja. Aí, meu pastor estava sabendo. Porque eu, na minha formação, não faço nada sem o pastor. Eu sou viúva. Eu preciso do pastor. Certo, certíssimo. Eu preciso do pastor. E aí as crianças foram chegando. E eu tenho que obedecer. As crianças chamavam outras.
Eu sei que eu já estava levando reco-reco, pandeiro, triângulo. Eu estava com o meu Nós fomos numa grupinho. banda já. A bandinha estava pronta e eu no violão. E cada dia tinha que ter mais sanduíche. Vamos embora. E eu orando, eu estava jejuando para Deus abrir as portas para eu subir. Porque o meu negócio era ir lá para o meio. Eu nunca tinha ido numa favela. Quando, nesse dia, faltou o menino do pandeiro. Mas ele tinha o irmão e a irmã também. Eu disse, cadê ele? Ah, está em casa, está com febre, está com dor de garganta. Eu disse, por que a gente não vai lá e canta com ele? A senhora vai? Eu não entendo hoje como é que eu fazia coisa daquele jeito. Mas eu fazia. Doida, doida, doida. Faltava um parafusinho. Assim. Faltavam 10. Os meninos pegaram, um pegou o violão, outro pegou a jarra, outro pegou e disse, vamos embora subir o morro. Eles me levaram para dentro. Eu fui ver a realidade. Uma criança lá. A mãe saiu de madrugada para trabalhar. O padrasto paraplégico no chão. O menino jogado, com febre. Mandei comprar remédio, tudo. O padrasto disse que é que ele tomava. Cantamos, servia coisa, orei. Marquei encontro com os meninos para debaixo da jaqueira que ficava perto. Nunca mais eu desci. Marcava, eles iam me buscar lá embaixo, subia. Passei a cuidar dos meninos debaixo da jaqueira. O dia que chovia era uma dor. Até que eu disse para o meu pastor, eu preciso de ter um barraco na favela. Ele quase me mata. Você está inventando história, porque... Eu sei que ele disse, não se fala mais nisso. Eu vou para a Inglaterra, eu vou de férias com a minha família. Não quero mais ouvir falar nisso. Você vai cuidar da sua vida. Quando eu voltar, a gente volta a esse assunto. Quando ele voltou, nós temos o que chamamos de light service, que é um culto menor. Assim, no Side Chapel, que é uma capelinha que fica do lado. E ali é assim, a gente canta 2 hinos, faz a oração, tem uma palavra de 15 minutos e depois tem a ceia. E depois a mulherada do WDA, que é Women's Diocesan Association, elas vão fazer doces e as coisas, as guloseimas britânicas, né, para serem vendidos lá para o povo britânico. Aí, esse culto é terça-feira de manhã. O pastor saiu da Inglaterra segunda-feira. Eu não sabia que horas ele chega. Fui para o culto. Quando eu cheguei lá, eu com a minha mania de chegar adiantada, cheguei. Ele disse, você já veio? Eu disse, pastor, eu não sabia que o senhor ia chegar hoje. Seja bem-vindo e tudo mais. Ele olhou para a minha cara e disse, vem cá. Me levou no gabinete dele e disse para mim, aqui. Pegou assim, olha isso aqui. Eu disse o que é ele, olha. Eu estava no gabinete da British Airways. Enquanto eu arrumava as nossas passagens de volta, saiu lá de dentro um piloto da British. E ele disse, o senhor é o capelão daquela igreja que fica lá no Rio de Janeiro? Ele disse, sou. Aquela que a gente vê, a estátua do Cristo, ele é do lado, não tem uma favela? Ele disse, tem. Ele disse, eu preciso que o senhor me faça favor. Eu fui muito tempo fazendo essa linha Londres-Galeão. Londres-Galeão. O senhor vai me fazer um favor. Ele veio de lá e me deu esse envelope. Ele disse, eu quero que o senhor entregue isso para uma mulher que está fazendo um trabalho com crianças naquela favela. Nossa, eu tô arrepiado aqui. Espera aí. O pastor disse para mim, ele só faltou dizer seu nome. Você andou orando? Eu disse, que eu queria que Deus movesse o coração do meu pastor. Que eu disse para ele, o senhor não quer que eu faça trabalho, mas tenho certeza que Deus quer. Então o senhor ora comigo para Deus tirar isso do meu coração, já que é engano. Ele disse, não se fala mais nisso. Voltou de lá e disse, ele só faltou dizer seu nome. Aqui tem um dinheiro para começar. Meu Deus do Só céu. que $2.000, pastor, não era. Porque eu fui descobrir preço de barraco. É caro, porque é Zona Sul. É. Pastor, Deus é o melhor agente financeiro que existe. O cruzado foi caindo, o dólar foi subindo,
foi subindo. Quando chegou, que eu encontrei o barraco, era o preço de $2.000. Era o preço de $2.000. Deus moveu a economia brasileira para fazer caber no barraco na Santa Marta. Aí tá certo. Fui, levei o homem lá, seu Deu carro. tempo você trocar pelo menos o dólar ou você pagou em dólar Não, mesmo? eu deixei com o meu pastor, porque dinheiro na mão da gente, que vive no meio de pobre... Não, E a da cesta básica para todo mundo não ia comprar a sede. Aí eu levei o seu Carlos lá, o meu pastor pagou a ele e pronto. Aí faltava os 20% que tem que dar para a Associação de Moradores. Eu não tinha. Aí no outro dia eu fui... Não, isso era uma sexta-feira, quando foi segunda... Eu fui cedo lá para o Morro Dona Marta, direto para a Associação de Moradores. Quando eu cheguei lá, era um dia assim que estava nublado. Eu cheguei lá, tinha um senhor bem vestido na frente, em pé, muito sério. Seu Moacir. Eu não o conhecia. Aí, calça social, camisa social, sapato de couro. Ele estava lá. Eu disse para ele, bom dia. Ele disse, bom dia. Eu disse, eu gostaria de saber com quem que eu podia falar aqui para resolver um problema. Ele disse, a senhora é Edmeia Williams? Eu disse, sou. Ele disse, a senhora comprou a casa do seu Carlos? Eu disse, foi. Ele disse, eu já sei. Eu disse, pois é, eu queria saber pelo seguinte, porque eu sei que tem que pagar 20% do valor do barraco para a Associação de Moradores, mas acontece que o dinheiro todo que tinha eu paguei. E eu queria aqui alguém que me ajudasse a dividir esses 20% em muitas prestações para que eu possa pagar todo mês. Ele disse, não vai pagar nada. O presidente da associação sou eu. Eu disse, muito prazer, mas fiquei com uma alegria. Mas eu sabia que o presidente tinha outro nome. Ele disse, esta madrugada, mataram o presidente, a esposa dele e a secretária, que é minha filha. Meu pai do céu. A senhora não vai pagar nada. Eu disse para ele, olha, eu só posso orar pelo senhor, agradecer ao senhor pela sua bondade, e dizer que eu sinto muito que isso tudo tenha acontecido. Quando eu saí de lá, eu pensei, Senhor Jesus, o Senhor precisava permitir isso tudo para eu não pagar os 20%. Não fala isso não. Aí começou o trabalho ali dentro. Comecei o trabalho. O barraco dele era de madeirite, era de 12 andares, balançava todo quando eu subia. Botei uma mesa lá em cima, tudo, e comecei a fazer o trabalho. Primeiro fazendo grupos de oração com as mulheres, porque eu achava o seguinte, pastor, que 5 anos eu dava o morro todo convertido. Mas é bom trabalhar nessa perspectiva, né? Pastor, eu queria esse morro Nessa todo hora tinha convertido. caído mais 3 parafusos, mas Deus estava no comando. Pastor, foi tudo mais. Quando um dia, minha filha já tinha morrido. Minha filha morreu. O que aconteceu? 1 ano depois do meu marido, ela teve lúpus, eritematoso sistêmico, 1 semana. Que idade ela morreu. tinha? 24, era advogada. Meu Deus. Meu filho entrando na universidade. Meu filho disse, mamãe, é 1 ano. Porque foi no mesmo mês que meu marido morreu, depois de 1 ano. Em 1 ano, a nossa família está reduzida A 2. a 50%. Meu início de ministério, eu vou dizer, viu? Se eu fosse o diabo, eu fazia a mesma coisa que ele fez. Eu vejo assim, tudo para eu desistir. Tentou te conter de todo Tudo, jeito. tentou, mas eu tenho um grande defeito, que veio a ser uma grande virtude. Eu sou teimosa. Isso. Teimosia, para mim, é perseverança. A diferença é que a perseverança é com uma boa intenção. É pro bem. É pro bem. E a teimosia te bota em confusão. Exato. Aí, eu viajei e fui para uma igreja presbiteriana do Calvário, em Sorocaba. Lá tem um ônibus que vem de Foz do Iguaçu, que ele passa lá num horário que, se tiver vaga, a gente vem nele direto para o Rio. Ele chega 4 horas, 4h30 da manhã. Chegava no Rio, não sei agora. Tomei esse ônibus. Quando eu cheguei, eu fui direto para o morro, que eu gostava de estar lá antes de 5,
para orar, eu orava com o povo que descia, eu abençoava o povo, eu era a mulher doida. Aí eu cheguei lá, procurei o barraco. Cadê o barraco? O barraco não estava. Pastor, no meio de todos os barracos, o barraco tinha caído assim. Meu Deus. Eu olhei aquilo e disse, não acredito. No meio de todos os barracos, só o meu caiu. Pastor, eu larguei a mala assim, subi uma escadinha, mas eu chorava. Toda a dor, perda do marido, da filha, de tudo, eu chorei ali, envergonhada para ver onde estava o meu ego. Que autoridade eu vou ter para pregar o Deus do poder? Se a minha filha morre, o barraco, no meio de todos os barracos, é o único que cai. Como que eu vou dizer que o Senhor me ama? Que o Senhor me mandou? O Senhor faz assim comigo, eu sou sua amiga, sou louca pelo Senhor. O Senhor trata assim seus amigos, é por isso que o Senhor não tem muito amigo. Eu dizendo para Jesus. Eu dizendo para Jesus, mas dizendo, se Jesus aparece na minha frente naquela hora, eu ia sacudir. A gente ia sair no pau. Agora pensa. Imaturidade. Chorei que o povo pegava água. Botava assim, botava açúcar, mexia com o dedo e dava, porque eles tinham visto tudo e viram a minha situação. E eu não tinha dinheiro para tirar os escombros do barraco. Foi dali, depois fui. Eles já tinham tirado minhas Bíblias, posto assim. A moça levou para casa dela as Bíblias. Aí eu desci, com a mala na mão. Cheguei na igreja. O pastor estava saindo, que a casa dele é atrás da igreja. Ele disse, segunda-feira, o que você tem? Eu disse, pastor, eu não tenho mais barraco. Ele disse, por quê? Eu disse, o barraco caiu. Como que você me compra um barraco desse? Gastou o dinheiro todo no barraco, vai cair? Eu disse, pastor, como é que eu podia saber que o barraco ia cair no meio? Mas foi. E eu chorava. Ele pegou e só quer que eu lhe diga uma coisa. Eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Vem cá. Entregou um envelope. Outro envelope. Outro envelope. A mulher do envelope. O Billy Graham. Pastor Billy Graham, que não era pastor. Era evangelista. Evangelista. Ele tinha recebido de Deus uma visão para evangelismo na Europa, começando pelo Reino Unido. Então, ele instalou o gabinete em Waterloo Bridge, em Londres, para começar pelo Reino Unido. E foi no tempo que o secretário dele morreu, o filho dele assumiu. E ele queria levar um preletor de cada continente. Da América do Sul, eu fui escolhida. Olha o milagre. Meu Deus, eu já te conhecia. Para ficar 3 meses pregando no Reino Unido todo num programa chamado JIM, Jesus in Me. Jesus in Me. Pastor, tinha dias de eu pregar em 5 lugares diferentes. Me deram uma... Sim, mas ele disse, está aqui a passagem, está aqui. É para começar a viajar no dia 4 de janeiro. Meu pai. Eu não sabia, porque eu nunca sei o que Deus está... Deus faz coisas que não adianta a gente querer seguir. Fica doido e não segue o pensamento de Deus. Deus estava dizendo para mim, aqui é onde vai sair o dinheiro para você construir tudo. Não é barraco velho, é coisa grande. Tudo bem, lá vou eu para a Inglaterra. Por quê? Ninguém sabia quem era Edmeia Williams, só Deus. Só que eu tinha uma vantagem. É que eu sei a Bíblia em inglês. Porque para pregar numa língua, você tem que saber a Bíblia naquela língua. Não adianta só falar aquela língua. Por exemplo, pregar em português, você tem que saber a Bíblia em português. Primeira vez, cheguei lá, no mesmo dia, um advogado tinha me convidado. Eu vi no programa um convite para jantar com ele. Desculpa, que ano era isso? 1994. Meu marido morreu em 90. Aí, ele me levou para jantar num restaurante chiquérrimo. Os preços do cardápio eram, assim, coisas que eu nunca tinha visto. Ele assinou um cheque para mim.
E quando eu olhei o cheque e agradeci, eu pensei que era 50 libras. E fui, não, 500, não, 5.000 libras esterlinas. Botei na conta da igreja, porque o combinado era esse, as ofertas eu poria na conta da igreja, o pastor pegaria. O pastor pegou aqui, mandou tirar os escombros, comprou mais 2 barracos em volta. E começamos a construir o que hoje é a casa de Maria e Marta. Eu pegava as ofertas lá, mandava oferta em libras esterlina, Deus construindo o barraco aqui e eu trabalhando lá. A mesma coisa continua. Olha só. E ainda do jeito certo, né? Porque se tivesse aqui, era capaz de fazer um barraco meio igual ao outro, né? Pastor, quando a casa estava pronta, eles ainda me deram um carro. Eu fiquei 3 meses pregando. Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales e Escócia. Viajando. Pregando na BBC de Londres. Pregando na Radio One, no Women's Hour. Esses programas todos assim, fantasmagóricos. Entende? E pregando de dentro do carro e saindo na televisão. Eu nunca tinha visto um negócio daquele. Né? Aí, pastor, no dia que foi para inaugurar a casa de Maria e Marta, eu tinha mandado botar pintada toda de branco, com as janelinhas e as portas azuis. Botei umas plantinhas caídas assim para ficar a casa. Aí eu peguei e fui para lá à noite, pastor, passei a noite fazendo. Sabe como é festa de pobre? Uhum. Tem feijoada, tem macarronada, tem munguzá, tem tudo, tem de tudo. E eu estava fazendo bolo, eu tinha 2 fogões, o forno funcionava e uma boca. O outro, 3 bocas funcionavam e o forno não funcionava. Era desse jeito. Feliz da vida. Eram mais ou menos 3 horas da manhã quando eu botei a última assadeira de bolo no forno. Aí eu acendi a casa todinha para me mostrar. Aí eu desci, subi. Eu não sabia, eu estava subindo a mesma escada aonde eu tive aquela briga com Jesus. Olha, que... Aí eu disse, Senhor Jesus, olha que coisa linda, a casa estava toda iluminada. Olha aqui, Senhor Jesus, tudo aqui é seu. Tudo aqui é seu. Tudo. Cada criança que entrar, cada grão de feijão, cada grão de arroz. Ô, Senhor, que coisa linda. Olha como está linda. Hoje a festa vai ser sua. Uhum. Todo mundo que entrar aí vai festejar o Senhor. O Senhor é o dono da... Aí comecei. Quando eu parei de falar, eu disse, eu ouvi a mesma voz que falou comigo no Iraque, junto com Sorreira. Como eu te daria esse prédio se eu não removesse o barraco velho? Eu não construo sobre estruturas rotas. Aí eu disse, Senhor, esqueça tudo que eu disse aquele dia. Não leve em consideração, me perdoe a minha ignorância. Mas eu entendi ali que aquele barraco velho representava Edmeia. Ele queria fazer uma obra nova. É isso mesmo. E os fundamentos tinham que ser deles. Não eram os meus fundamentos, da minha inteligência, da minha cultura, o fundamento era dele. E até hoje ele está construindo. Como é hoje o projeto? O que tem hoje lá exatamente? O que é que funciona? Olha, que horário? É o seguinte, as crianças... Lá é assim, tem creche lá embaixo. Normalmente a mãe, a grande maioria, não tem marido. Então ela pare a criança e depois bota numa creche. Ela vai trabalhar e pega de tarde quando volta. Só que no ano da criança fazer 5 anos, não pode mais ficar na creche. Então é quando a criança vai ficar mais solta. Sim. Também entrei aí. A criança vem, todo mundo vem de manhã. Chega lá, faz a oração, toma café. Quem vai para a escola de manhã, desce. Quem não vai, fica. Eu tenho as professoras, elas vão sentar então para fazer o dever. Enquanto estão estudando, fazendo deveres, são tiradas em grupos para aula de computação. É de 6 em 6, que eu tenho 6 computadores. Computação, estudo, aula de ensino religioso, oração, aula de música, aula de dança. Eu tenho o dia que tem a coreografia deles. Quando é lá para 15 para meio-dia, começa a servir o almoço. Faz a oração, come, desce para a escola. É hora de lavar os pratos, que a turma que estava na escola vai subir. Vamos fazer a mesma coisa. Lá pelas 4h30 para 5 horas, tomo o lanchão.
Quem está na escola e quer, sobe lá para fazer o lanchão. Eles vão indo para os seus barracos, é hora que as mães já estão chegando. E Quantas crianças tem hoje? Desculpe. É 78. 78 hoje. E nesse processo, o acesso da senhora e da equipe no morro em relação ao tráfico? Todo mundo que trabalha lá, com exceção de 2 meninos, o professor de informática, que é de lá, mas agora casou, está morando fora, e o professor de música, que não são de lá, o resto tudo é de lá. Então, a senhora é conhecida por todo mundo lá. E a senhora, no caso, empregou as pessoas de lá? Todo mundo. Todo mundo. Eu trabalho com o povo de lá dentro, porque eles conhecem toda a situação, tudo, eles sabem o que fazer. É melhor trabalhar com a pessoa local. E eles são ótimos. Esse trabalho tem Instagram? Tem Sim. Qual é o Instagram dele? Edmeia Williams Oficial. Edmeia Williams Oficial vai aparecer lá. Marta. E eu achei interessante porque a gente sempre fala de Marta e Maria. E o projeto chama Maria e Marta. Então explica por quê. É porque Maria é fé, Marta, obras. Pronto. Então, a fé tem que vir antes. A fé vem antes das obras. Muito bom, fantástico. A gente já está com um horário bem avançado, mas eu queria lhe fazer uma outra pergunta. Por que não às 10? A gente podia ir aqui até mais longe, né? O Brasil tem sido um país assim de convivência muito complexa. Eu diria que nós estamos desenvolvendo um antagonismo diante das posições polarizadas, politicamente falando, e que tem colocado grupos afins em confronto o tempo todo. A senhora começou aqui dizendo que veio de uma família negra e que sofreu o impacto disso na sua infância. O que a senhora tem para dizer sobre racismo hoje, dos dois lados, e como a igreja deve se posicionar diante desse assunto que é um assunto bastante indigesto, difícil de ser tratado? Olha, nós quando olhamos para o início da igreja, para mim o exemplo maior é a igreja de Antioquia da Síria, né? Ali, a Bíblia diz assim, havia na igreja... Atos capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí diz, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Era a liderança. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho para eles. Então, eles jejuando e orando, e puseram sobre ele as mãos e os despediram. Vamos ver quem eram esses líderes da igreja. Barnabé, primeiro, Simeão, o Níger, era negro. O nome já diz, veio da Nigéria. Lúcio de Cirene era negro, porque ele era sirineu, ele é negro. Dois negros. Quem era Manaém, que a Bíblia diz Colasso de Herodes, o tetrarca? Era um filho sem pai. Exato. Um filho ilegítimo. Ilegítimo, que foi criado como irmão de criação de Herodes. Então, aí, nesse momento, nós temos 2 negros, um filho, digamos assim... Não legítimo. E Barnabé e Saulo. Então, eu vejo um momento que a gente tem que olhar. Extraordinário. Quando Jesus Cristo já estava naquela situação que tinha apanhado muito para ir para o Calvário, tiveram medo que ele não chegasse vivo lá. Pegaram um negro, né? Um sirineu. Simão Sirineu. Era um negro para ajudar. As mãos que foram impostas sobre Barnabé e Saulo foram 4 mãos negras. Os negros. Essa questão de racismo, ela vem da alma do homem no pecado. E o racismo, às vezes, nós pensamos que é só do branco contra o negro. Não é. Não é. O negro tem racismo contra o branco. O negro tem racismo contra o índio. O índio contra o negro.
O oriental tem racismo contra branco, negro, mas então essa questão de achar ele é pior não é só questão de raça, é uma questão da alma do homem caída. A velha natureza. É da velha natureza que está. Então, nós precisamos crescer. Então, nós temos que buscar diante de Deus, porque Deus, quando vem, Jesus Cristo diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ide. Fazei discípulos de todas as nações. Quando ele fala todas as nações, ele está falando de todas as nações de todos os continentes. Aí não importa a etnia, não importa Não a importa cor. a etnia. Então, isso, assim como nós temos, não adianta lutar contra racismo. Lutar contra o racismo é lutar contra maus pensamentos, contra maus desejos, porque está na alma do pecador. Nós, cada um é que tem que lutar contra isso. Cada um tem que lutar. Eu, uma vez, pedi para uma prima minha, negra, dos Estados Unidos. Ela estava vindo ao Brasil pela primeira vez na vida dela, para me trazer um CD Christmas Songs, que eu gosto demais, da Barbra Streisand. Ela trouxe 8 de cantores negros e disse para mim: os negros também cantam música de Natal. O que é isso? É racismo. Mas o que é que eu podia dizer para ela? Eu agradeci e não sei para onde foram os CDs. Não, me dê eles que eu quero. Eu não sei para onde foram. Você tem leitor de CD? Eu amo, eu acho lindo. Eu gosto, mas o que é isso? Eu queria o da Barbra Streisand, porque eu tinha um e o meu, alguém ia viajar e levou. Então eu queria o mesmo. Não. E eu já procurei o da Barbra Streisand, não encontro mais. Talvez agora na internet consiga. Aí eu digo, essa questão aí que está dividindo a igreja está sendo dividida por causa de que cada um tem a sua visão. Nós não procuramos a visão da palavra de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que buscar, somos discípulos de Jesus Cristo, nós temos que pensar como o nosso mestre, agir como o nosso mestre, querer como o nosso mestre. E para isso tem que haver um esforço. Deus não nos escolheu em Cristo para sermos salvos. Foi para sermos santos. E a salvação nos é dada de graça, mas a santificação vai o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso esforço. Então, tem que haver isso. Mas eu entendo, mas assim, a gente sabe que o racismo, especialmente dentro do Brasil, ele é estrutural, ele está arraigado. Eu não enxergava isso, eu comecei a enxergar depois de muito diálogo com negros que sofrem as dores de uma cultura toda que nasceu ainda enraizada na escravatura e tudo mais. Por outro lado, então eu vejo isso, eu acho que existe uma dor que ela é real. E por outro lado, eu fico pensando que há um trabalho pessoal, e aí a senhora vai falar isso com muita autoridade, porque a senhora veio de uma realidade onde experimentou a dor da rejeição. Como é que lida com essa dor? Como é que dentro do seu coração, sem que houvesse... Eu não consegui ver elementos que lhe tiraram dela, mas parece que a senhora meio que se debateu e saiu. Como foi isso? O salmista diz: tu, falando com Deus, formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe. No teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Olha, foi nesse salmo que aconteceu a minha libertação. Por isso que eu luto, eu grito, eu falo para o povo ir para a palavra de Deus. Porque quando Jesus Cristo diz: se as minhas palavras permanecerem em vós, consequência, sereis verdadeiramente meus discípulos. O que é que vai acontecer? Conhecereis a verdade. O que é que a verdade vai fazer? Vai te libertar. Tá vendo? Me libertou. Eu disse: então, pera lá. Que me teceu. Esse verbo tecer é terrível. Porque eu me lembro quando eu fazia trabalhos manuais na escola, que a gente via o desenho, a gente
escolhia as cores e ia tecendo. Tecendo. Era ponto a ponto, contando os pontos. E misturando as cores. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Então foi Deus. Essa cor que foi fez. escolhida por Foi ele. escolhida por ele e tudo mais. Tudo mais. Não é? Então, aí que é veio a minha identidade do libertação. indivíduo, né? Exato. A identidade de cada um. Nós temos DNA. né? Exato. Aí vem a minha libertação. Por exemplo, outro dia, eu estava conversando com uma moça que ela disse, não, mas porque essa feitiçaria africana? Eu disse, aí, cuidado. Por que feitiçaria africana? A feitiçaria não vem da África? O berço da feitiçaria é civilização caínica? É Iraque? Lá é o berço da feitiçaria. Não é lá na África, não. Que isso? É interessante isso. Entende? As pessoas grudam assim e vão dizendo as coisas. Não pode ser. Falta de conhecimento. né? É uma amiga minha, esposa de uma nigeriana formada na Universidade de Londres em Sociologia. O marido, engenheiro de petróleo, trabalhava na Dow Schlumberger. Ela disse para mim, eu não posso aceitar, você é uma mulher tão inteligente, se torna cristã. Você é cristã? Eu disse, sou, mas por que você não aceita? O Deus de vocês é branco, o filho dele é branco, a mãe dele é branca, todos os santos de vocês são brancos, é tudo branco, o único preto é o diabo? Eu disse, aonde que você aprendeu isso? Está cheio nos livros. Eu disse, eu lhe mostro o livro onde Deus fala disso. Ele diz, não farás para ti imagem nem escultura do que há nos céus. E nem adorarás. O erro do homem foi fazer o Deus branco e fazer o diabo preto. O primeiro que fez, trouxe do coração dele a separação. Deus não tem cor, nem o diabo. Porque Deus é espírito, o diabo também é espírito. E os santos somos todos nós. Santo não é aquele que morreu e que decidiram que ele vai fazer milagre agora, Vai ser canonizado. depois de que morreu, que não teve nem poder para ressuscitar. Né? Então, Deus não tem cor. Os anjos não têm cor. É tudo de quem pintou, de quem fez. Anjo não tem cor, Deus não tem cor, o diabo não tem cor, demônio não tem cor, porque são seres espirituais. Então, por que é que existe? Eu disse, o homem. O mesmo homem que não gosta do negro, botou o diabo negro. A Renascença Pois é. fez surgir esse elemento, né? Foi como um grande problema de Dante Alighieri, botou o Papa no inferno. Pois é. O que a senhora diria? Que conselho a senhora dá para uma pessoa que vive nessa condição, que sofre a dor da rejeição e como é que se liberta disso? Tenha misericórdia de que tem a rejeição. Porque essa pessoa não está liberta. Ela está presa, ela está escrava da ignorância. Porque ela tinha que saber e não sabe. Então, ela é ignorância. Olhe para essa pessoa com misericórdia. E ore a Deus para que haja a libertação dela. E o que a senhora diria para quem... Está passando pela rejeição? Não, para quem exerce a rejeição, para quem exerce o racismo. Para quem exerce o racismo, que pena. Porque você é vítima dessa morte. É isso mesmo. Porque isso é morte. Bom, vamos ficar aqui mais não sei quanto tempo. Que bênção, que coisa boa ali ouvir. Que bom. Estou com pena do seu olhinho, está doendo. Estou me pedindo que ele pergunte assim, que conselho a senhora dá? A senhora veio primordialmente a Salvador para falar para mulheres e só no primeiro dia do congresso tinha lá, sei lá, quase mais de 2.000, muita gente, muita mulher. Eu nunca vi tanta mulher junta na minha muita vida. Mulher, né? E a senhora tem andado pelo mundo inteiro falando às mulheres, resgatando muitas delas e valorizando. Chamando todo mundo para a palavra de Deus, que é palavra. tão libertadora para a mulher. O que a senhora diz para as mulheres hoje? Dê uma palavra fechando assim. Eu quero dizer para você, minha irmã, que você levante os olhos e veja no seu coração e diga, Senhor, obrigada, porque de uma forma maravilhosa tu me fizeste. Tu nem precisaste sujar a mão no barro. Tu me tiraste
do material burilado. Obrigada por tantas coisas que tu botaste em mim. Te agradeço pelos meus seios. Te agradeço por não ter barba. Te agradeço, Senhor, pela minha voz. Te agradeço porque eu represento no mundo o teu sonho. E o teu sonho é a noiva para teu filho. Eu represento a igreja. Te agradeço por esse privilégio. E te peço, ó Pai, que tu recebas todo o louvor do meu coração. Uau, muito bom. Eu tô com dificuldade de falar hoje, Tá eu confesso que eu tô com dificuldade de abrir a boca, né? Mas minha irmã, obrigado por essa rica oportunidade, né? E imagino que a irmã tenha muito mais até consciência do que eu disso, não é... Às vezes as pessoas criam expectativa, nossa, porque ela é uau, não é... É uma questão de relacionamento, né? O uau é o relacionamento. É anos de relacionamento e é acessível a todo aquele que recebeu de Cristo, né? Eu chamo essa cidade a cidade do Salvador da Bahia. Isso. Eu Nós nunca digo queremos vou isso. para Salvador, a cidade do Salvador da Bahia. E aquela expressão que a senhora já começou causando aqui, Bahia de Todos os Santos. Bahia Muita gente de não tem Todos os conhecimento Santos. sobre isso. A senhora pode explicar? Porque é o nome. Bahia de Todos os Santos. Eu levo isso, não tem nada a ver com santos. Santo é a palavra que vem de Deus. São todos aqueles que são santificados em Cristo. Todo aquele que entregou sua vida a Jesus Cristo. É escrito o seu nome no livro da vida. Se torna filho de Deus, porque Jesus Cristo o faz filho de Deus. Ele tem o Espírito Santo, ele passa a ser santo. Lembra quando Paulo escreve a carta para os Efésios, ele diz, aos santos e fiéis que estão em Éfeso, os que estavam ouvindo a carta, estavam todos sentados na igreja. Ninguém tinha morrido, ninguém tinha feito milagre. Os santos estavam sentados. Nós estamos no caminho de santificação. E o sonho do meu coração, que esse estado seja um estado onde mais e mais pessoas se rendam a Jesus Cristo, para que caminhem nesse caminho de santificação, porque aqui é a Bahia de todos os santos. Amém. Não é de todos os perdidos. Por isso nós oramos e pedimos a Deus. Muito bom. Eu queria encorajar você, né? A gente está tendo esse episódio hoje do podcast, e aí você talvez tenha desejo, curiosidade de conhecer mais da Edmeia ou ouvir o que ela ministrou durante esses dias de congresso. Então eu queria desafiar você, nesse mesmo canal, YouTube IBAN Salvador, o Congresso de Família desse ano de 2023, você pode encontrar todos os episódios lá. E eu queria encorajar você a isso. Certamente você sairá diferente. Irmã Edmeia, muito obrigado por esse tempo. Eu agradeço por essa oportunidade. Repete de novo o Instagram dela também. O Instagram, a senhora pode repetir? Edmeia Williams Oficial. Gente, é tão chique que é perfil verificado. Corre lá pra Williams ver. com M no final. WILLIAM de Maria, S de Salvador. Fica despreocupado que não é o nosso perfil. O algoritmo já, mesmo que digite errado alguma coisa, indica. Já indica. Chique demais. né? EDMEIA, Edmeia Williams Oficial. Perfeito. Edmeia Williams Oficial, você pode procurar para você ter mais acesso e contato também com todo o ministério que a irmã tem exercido durante esses tantos anos, né? E muito obrigado. Muito obrigado por ter aceito o chamado de Deus para sua vida, para falar com tanto empenho, tanta coragem a palavra do Senhor. Eu O Senhor tenho uma renove suas ajudante forças. preciosa que Deus me deu. A Ângela. Ângela está aí. A Ângela está ali. Ela veio para suprir aquela parte que eu não sei fazer. Ela tem telefone, ela responde mensagem, ela cuida dessa agenda doida. Mas ela me aguenta. Desenrolada. Ela vai sendo santificada. É verdade. Amém, amém. Nós queremos agradecer a você até aqui pela sua presença. Não custa repetir, né? Esse link ele tá aí para ser compartilhado. Deixa a bênção de Deus fluir através desse tempo aqui na vida de tantas outras pessoas. Que Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco até agora. E fique conosco para os próximos episódios. Você sabe, né? Sempre a gente tá por aqui. Essa geral aqui para que você possa nos ver. Deus abençoe. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu, gente. Pode ir?